A natureza tem suas belezas, suas maravilhas, mas também conta com uma série de estratégias para manter seu próprio equilíbrio. Doenças, por exemplo, é uma forma pela qual o ambiente tende a regular ele mesmo. Dentre as centenas de doenças que existem, falaremos neste curto vídeo a respeito da hepatite e suas diversas manifestações. Quem poderá nos dizer mais sobre a doença é Maria Daisy, ex-médica chefe de cirurgia geral, com passagem por diversos hospitais da rede privada e da rede pública do Rio de Janeiro. Bom dia, Maria. Bom dia, Hugo. Estou muito grata por esta oportunidade. Bem, Maria, o foco da entrevista de hoje é sobre a hepatite. O que realmente é essa doença que tanto se ouve e que tanto se fala? Bem, Hugo, explicando isso de uma forma muito didática, eu diria que hepatite é uma doença que causa inflamação do fígado e a posterior necrose. Em outras palavras, o fígado fica inchado e vai morrendo aos poucos. Entendi. Mas as pessoas são propensas a adquirir essa doença naturalmente, hereditária? Como que alguém adquire a hepatite? Não, na verdade não é por causa genética. A hepatite é uma infecção que pode ser adquirida de diversas maneiras, Hugo. As mais comuns são pelos vírus, né? Claro, os vírus são os agentes causadores da hepatite e eles podem ser classificados em número até 7. Imprudências como ingestão excessiva de álcool ou muitos remédios também podem causar hepatite, mas nesse caso já pela inflamação do fígado. Entre as causas possíveis para a hepatite e suas diversas ramificações, as mais conhecidas são as formas de hepatite causadas pelos vírus A, B e C. Conta um pouco mais pra gente sobre essa questão da aquisição da hepatite. Quando o motivo da doença é o vírus, como nós já sabemos, o que acontece é que o organismo entra em contato com esse vírus que vão para as células hepáticas, ou seja, as células do fígado, e passam a se reproduzir dentro desta célula. Então, eles prejudicam o fígado imensamente com isso, que passa a necrosar e a sofrer a cirrose, que a gente chama de doença final, que é uma doença muito grave, né? Quando a inflamação do fígado, ou seja, a hepatite se dá pela ingestão de álcool, o que ocorre é outra coisa. O que ocorre é que as células hepáticas começam a receber uma série de ácidos que são despejados nelas ali pela presença alcoólica, né? E o fígado acaba ficando inchado e sofrendo também a inflamação que se chama hepatite. Você tinha citado antes que havia várias formas da hepatite se desenvolver. Sim. Então, como é que dividimos as formas de hepatite? Como eu havia dito antes, Hugo, existem pelo menos 7 formas de vírus classificadas atualmente, mas nós vamos nos ater aqui apenas às os tipos mais comuns, que são os tipos A, B e C. A hepatite do tipo A é a mais branda, né? Considerada a mais branda que se conhece de todas essas 3, mas mesmo assim ela pode complicar tanto que levar o paciente a ter que sofrer um transplante de fígado, ou seja, ela pode ser letal. A principal forma de transmissão dessa hepatite é pela água, pela via oral e fecal, ou seja, a contaminação com resíduos do ambiente que possuem o vírus. Já a hepatite do tipo B, ela é mais agressiva, né? Ela pode ter uma evolução até benigna no início, né? No início da transmissão. E é mais comum que seja transmitida por relações sexuais, transfusões de sangue, e até objetos que contêm o sangue, né? Uma seringa infectada, por exemplo, né? E a hepatite C é a mais perigosa, porque suas formas de transmissão são todas as anteriores. Vale ressaltar, Hugo, que existem as vacinas hoje contra hepatite A e B, mas não existe contra hepatite C. Eu estou entendendo onde você está querendo chegar. Mesmo sabendo de tudo isso, como é que alguém descobre se está com hepatite ou não? Uma das características que torna a hepatite tão perigosa, Hugo, é justamente esse ponto que você mencionou. A hepatite, às vezes, ela nem é percebida quando ela inicia, né? E quando ela apresenta sintomas, esses sintomas podem ser confundidos com sintomas de muitas outras doenças, entende? O vírus da hepatite, por exemplo, da hepatite A, ele pode ficar incubado no corpo humano entre 10 e 50 dias sem apresentar nenhum sintoma que evidencie a doença. Só depois desse prazo é que os sintomas podem aparecer. Quando aparecem os sintomas mais comuns, eles costumam ser associados a
febre, desconforto abdominal, fezes esbranquiçadas, urina com coloração laranja escura, náuseas e vômitos, mal-estar, falta de apetite, icterícia. Icterícia é aquela amarelidão da pele, né, da esclerótica, né, que é aquela parte branca dos olhos, ou seja, quando a pele e os olhos ficam amarelados. Se uma pessoa é confirmada está portando o vírus da hepatite, está com a hepatite, depois de ter ido ao médico, essa confirmação é feita mediante um processo chamado de anamnese. A anamnese, como você, não sei se você sabe, mas são todas aquelas perguntas que o médico faz ao paciente para pegar o histórico da doença, o histórico do caso, né? Em poucas palavras, é simplesmente uma recompilação de todas as informações de uma pessoa, desde seus hábitos alimentares até suas doenças anteriores. Dá para usar métodos também como hepatogramas, sorologias, marcadores de autoimunidade, ultrassonografias, inclusive biópsias hepáticas, uma cirurgia exploratória mesmo, mas é um exame invasivo, eu diria, né? Mas não é muito recomendado. Existem outros marcadores clínicos para a hepatite, e que o nível de transaminases, oxalacética, que a gente chama em medicina TGA e TGP, entende? E que, quando muito alterados, indicam comprometimento hepático. Então, existem várias formas, e esses começam por uma série sanguínea mesmo, para fazer o diferencial com outras doenças. Tá, então digamos que uma pessoa é diagnosticada com hepatite. O que ela precisa fazer a partir de então? A partir do momento que a pessoa é diagnosticada com hepatite, a primeira coisa que ela tem que fazer é buscar um médico, né? Ela nunca deverá se automedicar, nem realizar muito esforço físico, até por causa do comprometimento físico que ela já tem causado pela doença. O combate à doença é feito com os medicamentos, mas esses serão usados dependendo muito do estágio dessa doença no indivíduo e do próprio indivíduo, né, da própria situação individual do paciente. Por isso é que a pessoa, o paciente diagnosticado, ele precisa buscar um médico para que este o oriente, receite os medicamentos adequados ao caso dele e ainda faça um acompanhamento, é claro. Já para a gente terminar aqui com esse vídeo, quais são as formas de prevenção da hepatite? O que nós, pessoas do dia a dia, podemos fazer para se precaver em relação à doença? As medidas que podem ser tomadas por todas as pessoas são fáceis de identificar se nós soubermos as causas da hepatite, conforme eu já expliquei. Sabendo das coisas, como por exemplo, que a hepatite pode ser transmitida pela água, então a melhoria no saneamento básico, medidas de higiene individual com relação à conduta, ao comportamento do dia a dia, sempre como lavar as mãos, as medidas relacionadas à higiene de um modo geral, como eu disse, todas são preventivas, né? E ainda dá para prevenir hepatite mediante o uso até mesmo de preservativos durante relações sexuais, no caso daquelas que são sexualmente transmissíveis. Muito obrigado, Maria, por compartilhar conosco um pouco mais do seu conhecimento. Sabendo dessas coisas, tomaremos mais consciência sobre o quão o corpo pode ser frágil e nos tornaremos melhores pessoas a partir de agora. Eu que agradeço, Hugo, pela oportunidade.